Olá, meu nome é Marcelo Melado. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de um suporte para abridor de garrafa, mas não é um suporte qualquer não, é um suporte bem especial. Vai para um amigo aí que esses dias me dedurou, que eu falei para minha esposa que eu vinha trabalhar e ele me gravou jogando lá e a minha esposa me deu uma bronca lá, quase que me deixou de castigo, porque eu falei que vinha trabalhar e que estava cansado e no fim ela me viu jogando. Mas tudo bem, ele me dedurou, mas ainda assim eu gosto dele e vou dar esse presente para ele, porque vale muito a pena. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Duros de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo? Eu estou usando um gabarito que eu tenho no canal, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada, que é um gabarito para fazer desengrosso de madeira com a tupia. Eu coloquei aqui duas guias laterais para poder conter o meu gabarito quando eu estiver passando com a tupia, para ele não escorregar, não ficar saindo muito aqui e eu acabar me perdendo aqui com o controle da tupia e acabar me machucando até ou estragando a peça. Para fazer esse desengrosso, eu vou usar aqui uma fresa de 5 centímetros de diâmetro. Lembrando que a haste é de 12 milímetros. Eu queria muito ter deixado essas laterais aqui, as bordas, porque eu acho muito bonito, mas tem muito cupim essa parte. Por mais que eu tenha colocado aqui o veneno, ainda assim fiquei um pouco desconfiado para não colocar em risco a madeira. Eu optei por tirar essa borda aqui, que é uma parte mais macia, e que ela estava bastante machucada aqui, com bastante sinais de cupim, mesmo eu tendo colocado bastante veneno. Eu cortei aqui as laterais, e se fosse necessário eu colocaria mais veneno aqui, mas não tem nenhuma entrada de cupim desse lado e nenhuma entrada de cupim desse lado aqui. Nessa parte onde eu também coloquei bastante veneno, a gente vai colocar resina. Se tiver alguma coisa aqui, com certeza a resina vai matar. O que nós vamos fazer agora com essa madeira? Eu vou inverter aqui a madeira e vou vedar aqui embaixo uma faixa aqui, onde tem esses rachos, com uma fita metálica. Eu vou deixar depois o link para vocês verificarem onde compra essa fita metálica, mas ela é muito simples. Qualquer depósito de material de construção tem dessa fita metálica. O que eu vou fazer? Eu vou tirar fitas um pouquinho maior, para que ela passe aqui, um pouquinho, para que depois eu consiga dobrar ela aqui na madeira e junto com o silicone colar ela para poder fazer uma contençãozinha, porque só nas pontas que eu vou fazer a contenção, como não tem vazamento, não tem fissura pelos outros lados, eu só vou neutralizar aqui no centro esse despejo da resina. Procura deixar sem bolha, o mais liso possível, para que ele consiga fazer um bom vedamento. Esse copo aqui é de 750 ml, eu zero ele para poder zerar o peso e eu poder fazer a pesagem da resina. Eu vou despejar agora a VR 200 da VIP Resinas. 450 gramas de resina. Agora o que eu faço? Eu zero e vou pôr metade disso, metade de 450.
224 dá 225 gramas. Eu vou parar por aqui porque 225, 224, um a menos não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mistura agora, vou colocar um pouquinho do corante para poder ficar numa tonalidade verde, para eu poder fazer a mistura e despejar essa resina lá na madeira. Pronto, coloquei aqui umas 7 gotas do verde mais escuro e depois do amarelo limão, umas 3 gotinhas para chegar nessa tonalidade aqui, que é a tonalidade que eu queria. É muito importante que você faça aqui uma boa homogeneização, ou seja, uma boa mistura aqui, sem pressa. Arrasta aqui um pouquinho dos cantos, puxa de novo, limpa aqui a madeira, vai trazendo de volta o sistema para que você faça bem feito aqui. A mistura é uma parte bastante importante, porque é uma parte onde você vai fazer a parte da secagem da resina, então quanto mais correto tiver a mistura, mais rápido ela vai secar. Eu vou deixar a resina penetrar, porque esse racho aqui ele ia de ponta a ponta, então é justamente ele precisa penetrar aqui na madeira para eu poder jogar de novo. Daqui a pouco eu volto aqui e solto um pouquinho mais de resina para ele poder penetrar por toda a madeira. Eu não sei se dá para perceber na filmagem, mas está saindo bastante fumaça por conta da temperatura da resina. Está muito calor, está muito quente. Então aqui, como eu procurei soltar a resina bem devagarzinho para que evite as bolhas, para eu não ter que passar aqui o soprador térmico, para não aumentar ainda mais a temperatura aqui, com o risco de pegar fogo na resina. Tá seco? Como é que a gente percebe quando a resina tá seca? Quando você põe a unha e você percebe que tá vidro, tá duro, você não consegue cravar a unha. Quando você vem e coloca a unha e percebe que tá mole, você tá conseguindo cravar a unha, não tá no ponto, melhor você não mexer. Espera um pouco mais, principalmente por conta do calor, às vezes a sensação que a gente tem é que vai secar mais rápido, mas às vezes ela acaba demorando um pouco mais e como ela está em contato com a madeira, ela demora um pouquinho mais. O programado era para eu esperar 12 horas, acabei esperando 24 horas, eu vim aqui antes dar uma olhadinha, mas não estava boa. Agora sim já está bom para eu poder lixar, porque senão eu posso derreter a resina aqui por conta até do calor e acabar estragando o trabalho. Bom, ela está bem seca, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou soltar aqui as laterais. Eu não vou ter muita dificuldade, porque basicamente o que está segurando aqui é o silicone nas laterais que a gente colocou. Como é que ele segura a resina? Ele segurou a resina porque eu não estou fazendo pressão. Então a resina, e aqui também a quantidade aqui não é muita, então ela acabou segurando essa lateral. E aqui a mesma coisa. Eu usei aqui uma lixadeira de cinta de grão número 40, tanto de um lado como do outro. Não vou dar muito acabamento aqui na madeira ainda. Eu vou fazer o rebaixo. Depois que eu fizer o rebaixo, aí sim eu venho subindo grãos da lixa para poder ir alisando aqui e trazer o brilho da resina. O objetivo aqui foi usar a resina para selar todas as partes aqui, possível parte que eu possa ter de vazamento nas fissuras. Tinha uma fissura aqui que ela varava lá para o outro lado, aqui também a mesma coisa, pouca coisa, mas varava, então eu não podia correr esse risco, por isso eu usei uma quantidade de resina aqui bem generosa, para poder encharcar essa região aqui, que era uma região onde tinha bastante fissura. Eu vou marcar aqui, só para ter uma noção da onde eu vou fazer o meu rebaixo. Não quero tirar toda essa parte aqui, porque eu quero deixar essa parte aqui, que é o verde, que a gente tentou buscar a mesma tonalidade aqui da garrafa. Tá lixado aqui, você não está percebendo, mas à medida que a gente for pulindo aqui, a gente vai chegando num tom de verdinho aqui da garrafa. Então eu tenho aqui uma noção no topo e no final. O que eu vou fazer? Vou marcar mais ou menos aqui uma distância que eu tenho aqui margens para poder fazer o meu rebaixo. Então o que eu vou fazer agora?
Eu vou tentar acompanhar aqui. E aqui a mesma coisa. Vou tentar acompanhar essa curva aqui e vou fechar aqui. Na mão eu não estou usando régua nenhuma, só para eu ter mais ou menos uma noção, até porque também ela não está reta, então eu não quero fazer um rebaixo reto, quero fazer aqui uma deformação para que eu acompanhe mais ou menos aqui as margens da madeira. Para fazer esse rebaixo aqui, eu vou usar uma fresa reta de 12 milímetros. Rebaixo feito. Quanto ficou de profundidade? 1,5 cm. Eu usei aqui um gabarito bem improvisado. Para quê? Para que quando eu estivesse passando com a tupia, ele ficasse nas margens aqui e eu pudesse ir fazendo a profundidade toda certa aqui, uniforme, porque senão eu não ia conseguir controlar a tupia aqui para poder baixar. Então aqui eu fiz um gabarito bem simples, bem rápido, só para poder me apoiar aqui no momento que eu estivesse fazendo o rebaixo. Eu estou usando aqui para fazer a selagem a VR100 da VIP Resinas. Por que eu estou usando a VR100? Porque a VR100 é menos viscosa e ela é mais líquida. O que acontece quando eu aplicar aqui? A madeira vai absorver mais e vai selar a madeira para não ter perigo de vazamento se por acaso tiver alguma fissura aqui que esteja escapando. Eu vou usar o soprador agora para, claro, acelerar também um pouquinho o processo de secagem e tirar algumas bolhas que tenham ficado aqui no processo. Vamos por parte aqui para não confundir. O que eu fiz agora? Passei uma camada aqui de VR100 para selar a madeira. Encharquei um pouquinho aqui dentro para não ter perigo de vazamento lá para baixo. Eu vou esperar 4 horas de secagem. Depois que secar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo lixamento com uma lixa 220, 320 e finalizo com a 600. Usei um martelo com ponta para poder dar uma pancada e o vidro cair. Ajeitei o vidro com a luva de borracha para não ter perigo de cortar. E usei um protetor facial. É difícil a gente conseguir estourar do jeito que a gente quer. Porque quando você bate, ela quebra, a gente não consegue ajeitar. Mas o que a gente faz? A gente espalha o máximo possível para que a resina consiga grudar esses cacos que estão aqui. Os menores, com certeza, ela vai cobrir, e os maiores ela vai conseguir mergulhar e segurar. Não tem perigo de soltar. O que eu vou fazer agora? Eu vou soltar aqui a VR200. Por que VR200? Porque eu preciso subir mais que meio milímetro. E mais que meio milímetro eu não posso subir com a VR100, que é aconselhável no máximo que eu suba até 5 milímetros. Como aqui eu vou usar talvez quase que 1 centímetro aqui, como tem 1,5 cm de profundidade, eu vou tentar colocar aqui pelo menos 1 centímetro para ela grudar o suficiente. Então eu preciso usar a VR200. Uma observação: toma bastante cuidado quando você for quebrar a garrafa, não dá uma pancada forte, porque senão ela espirra vidro para tudo quanto é lado. Encoste ela aqui, vai batendo devagarzinho.
até que ela consegue estourar e fazer essa distribuição aqui. Faça a distribuição com a luva, não mexa no vidro sem a luva, porque aí você pode se cortar. Pronto, a resina secou, deixei aqui 12 horas secando, ela ainda não estaria pronta para eu fazer lixamento. Embora ela tenha secado, ela ainda não está totalmente rígida. Se eu colocar a unha aqui, eu com certeza vou dar uma cravadinha na unha, porque a resina ainda não teve tempo de secar. Como aqui deu 12 horas e eu não vou lixar mais aqui dentro, eu vou lixar aqui a parte de fora, o pó que cair aqui da lixa, eu depois bato um ar e ele sai. Não vai grudar mais, não tem perigo de grudar. Eu vou fazer agora o lixamento até chegar na lixa número 5000. Existem diversos processos de selagem da madeira. Eu prefiro fazer o selamento com a resina. Eu já coloquei aqui atrás esses suportes aqui. Esse é uma mão amiga que vai na parede encostada com outra aqui e esse daqui para apoiar a madeira. Eu não pude fazer rebaixo aqui para deixar ela na altura da parede, no nível da parede, porque se eu fizesse rebaixo, correria o risco de pegar aqui a parte de trás, enfraquecer e criar um vazamento. Então, para não ter esse tipo de problema, eu deixei ele desse jeito aqui, coloco na parede, ele vai travar e vai ficar bem firme ali, não vai ter problema nenhum. Depois a gente faz até um teste. Então agora eu vou começar o lixamento e durante o lixamento vai aparecendo aí no vídeo os grãos de lixa que eu estou utilizando aqui para essa madeira.